Olha, irmãos, olha só isso que o Amadeu falou agora, hein? Preste atenção. Você é um peso morto na igreja. Irmãos, você já viu alguma igreja cristã? Tá ótimo. Não, se você estiver aqui e você não estiver fazendo aquilo que nós mandamos, então você é um peso morto, irmão, uma pessoa dentro da igreja ali, para poder ouvir uma palavra, é um peso morto. Constrangendo esses irmãos aí. Olha, irmãos da Inglaterra, olha, vocês têm material suficiente e acredito que vocês têm motivo suficiente para dar um basta nessa situação, para ir pensar mais na dignidade de vocês, que vale muito mais do que esse mistério, a revelação, essa doutrina do medo, esse negócio aí do Amadeu Loureiro aí, que chegou aí com essa coisa arada toda. E olha, irmãos, não impressionou, viu, Amadeu? Foi um fiasco, como diz o Joaquim. Com Marcelo na visão, ele não é doido, não. Ataque veloz, certeiro e na defesa ao cordeiro. Jesus Cristo é boleiro, Jesus Cristo é boleiro. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. E hoje eu, Solon Pereira e Roseli Pereira vamos comentar mais uma aula do seminário da Igreja Cristã Maranata na Inglaterra. Eles realizaram este seminário na Inglaterra no dia 19 de outubro de 2024. Então foram 4 aulas, 2 do Amadeu, 2 do Alexandre Gueiros e uma mensagem de Gedeu Tigueiros. Nós já comentamos uma aula do pastor Alexandre Gueiros sobre Palavra Viva e Palavra da Vida. Já comentamos também a aula de Amadeu Loureiro sobre Razão e Revelação. E hoje nós vamos comentar mais uma aula, a segunda aula do pastor Amadeu Loureiro, onde ele está falando sobre culto profético. Roseli, seja muito bem-vinda ao canal Maranata Anátema. Paz do Senhor, irmãos. Pois é, estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa indignação com relação a esse seminário em que Alexandre Gueiros, mais o turista Amadeu Loureiro, foram para, se não me engano, eles já tinham ido para os Estados Unidos e de lá eles foram para a Europa. Olha coisa boa, né? Só eles não disseram por conta de quem, né? Quem é que financiou isso? Quem é que patrocinou essa viagem para eles lá para a Europa? Coisa boa, né? Gostoso, ir passear, foram lá para a Inglaterra, né? Eu nunca fui na Inglaterra, não, mas deve ter sido um passeio muito bom, né? Principalmente quando não sai nada do bolso da gente, não é verdade? Mas eles foram até a Inglaterra, foram lá para levar aulas. Não podemos, olha, irmãos, chamar isso de aula, dizer que isso é uma aula que Amadeu levou para lá. Olha, fica até difícil da gente dizer que isso é uma aula, porque eles não trazem ensino da palavra. Pelo contrário, eles desensinam a palavra, se é que existe esse verbo, né? Eles desensinam a palavra de Cristo. Eles trazem um outro evangelho, um evangelho segundo Gedeu Tigueiros, tirado de uma Bíblia escrita por Gedeu Tigueiros, editada por uma seita chamada Igreja Cristã Maranata. Ok, Roseli. Roseli, antes de nós começarmos, eu me lembrei que a irmã Nanda, ela sempre está comentando nos nossos vídeos, nos vídeos dos canais que são diversos, Maranata Anátema, Manaim, Solon Pereira, Cortes Apologéticos. E ela, em um dos comentários, a irmã Nanda disse o seguinte: olha, eu não tenho recebido notificações dos vídeos. E eu sei que de vez em quando acontece isso mesmo, pessoas que estão inscritas são desinscritas, assim, talvez ali por algum bug, alguma coisa do próprio YouTube. Mas aí eu, apenas para poder lembrar, eu já deixei no comentário para a irmã Nanda, não sei se ela chegou a ver, mas o único lugar onde nós divulgamos todas as nossas publicações é pelo Telegram. Nós temos um grupo no Telegram que se chama Maranata Anátema. Então, é o único lugar que você é notificado
em relação a todas as nossas publicações. É no grupo do Telegram. Lembrando também que esse texto, onde eu tenho, inclusive, eu coloco exatamente o que foi dito, eu tenho um programa que faz essa degravação, é exatamente o que foi dito pelo Amadeu, e nessas caixinhas aqui que vocês estão vendo, é onde eu coloco as observações. O que são as observações? São os nossos comentários. E eu estou agora deixando no site Celeiros, www.celeiros.net, sempre eu coloco lá no blog todas estas mensagens com as nossas observações. Então, se depois você quiser ler exatamente o que foi dito pelo pastor Amadeu, pelo pastor Alexandre Gueiros, pelo pastor Gedeuti, em todos os nossos comentários, nós vamos ter lá o blog com a mensagem e com os nossos comentários. E eu vou deixar sempre o link para você ir direto para o blog na descrição deste vídeo, ok? Roseli, vamos lá. O Amadeu Loureiro Lopes, que eu também vou considerá-lo um falso profeta, porque são, como eu expliquei, já em relação ao Alexandre Gueiros, são pessoas que não são fiéis na transmissão da mensagem que Deus deixou ao homem por meio das suas profecias bíblicas, por meio da sua palavra. Então, como eles falseiam a mensagem de Deus, então eles não podem ser considerados como profetas verdadeiros, aqueles que são fiéis à mensagem de Deus. Então, por isso nós os chamamos de falsos profetas. É um sentido teológico, um sentido doutrinário, isso não tem absolutamente nada de pejorativo, nós não estamos fazendo nenhuma consideração moral sobre essas pessoas, apenas do ponto de vista doutrinário, bíblico, eles, a nosso ver, eles se encaixam no que foi dito por Pedro, na segunda carta de Pedro, onde ele diz que surgiriam entre nós falsos profetas, pessoas que iriam introduzir heresias destruidoras, ou seja, que iriam introduzir na mensagem de Deus outras mensagens que acabariam, vamos dizer assim, distorcendo a mensagem original, e ele chama isso de heresias destruidoras, tá bom? Esclarecido isso, vamos então ver o que o pastor e falso profeta Amadeu Loureiro disse. O início da aula foi uma enrolação, né? Então vejam só, o assunto é culto profético, e ele começa dizendo assim: nós aprendemos isso quando, em 1978, o pastor Jonas teve uma revelação. Ele está dizendo que aprendemos isso, o seguinte, que culto é diferente de seminário. Então, eles aprenderam isso em 1978, 10 anos depois da fundação da Igreja Cristã Maranata. O pastor Jonas Marques, né, o pastor Jonas, teve uma revelação. Vocês sabem o que é revelação, não é? É Deus se manifestando ao homem e revelando, então, a sua vontade. Isso é revelação, não é? Segundo eles. Então, o pastor Jonas teve uma revelação de Deus, tá certo? Dizendo que a igreja seria conhecida mundialmente com 2 nomes, Maranata e Manaim. Prestem atenção. Na reunião de pastores, o pastor Jonas disse, olha o que o profeta disse. O Senhor me revelou. Então, este Senhor soberano, onisciente, onipotente, onipresente, ele revelou, então, ao profeta Jonas que a igreja vai ter que mudar de nome. Nós tínhamos outro nome, ele esclareceu. E aí, Jonas, ele é muito claro em dizer que Deus deu uma ordem. Ele diz, vai ter que. Ou seja, vai ser assim. Esta é a minha vontade. Vai ter que ser chamada de Maranata Manaim. O Senhor não estava sugerindo, olha, que tal vocês mudarem de nome? O que vocês acham de Maranata Manaim? Não. O profeta, e isso quem está contando é o próprio Amadeu, que estava lá, tá certo? Que estava presente. Então o profeta disse isso. O nome da igreja vai ser esse. Mas, olha só, o Gedeuti falou, Jonas, Maranata Manaim, o nome? Ele respondeu. Aí Gedeuti disse, não é Maranata Manaim. Jonas, o Senhor está dizendo,
vai ser conhecido com 2 palavras, tá? Maranata vai ser o templo, o lugar do culto, e Manaim, o Senhor vai querer que nós nos reunimos. Assim, que a gente faça a reunião num lugar mais amplo, por causa da doutrina. Os irmãos entenderam isso? Vejam só, meus irmãos, a minha anotação está aqui, ó, tá certo? É essa aqui. Então preste atenção numa coisa. Jonas era um profeta de Deus. Foi Deus que falou com Jonas. Jonas, ele tinha segurança de que era Deus falando com ele. Das duas, uma. Ou esse Jonas era um profeta de Araque, tá certo? Ou Gedeuti, a vontade de Gedeuti está acima da vontade de Deus. Se Jonas era um profeta verdadeiro, então Gedeuti, ele está acima da vontade de Deus. Não tem outra alternativa. Você tem que escolher. Ou Jonas é um mentiroso, um profeta de Araque, e Gedeuti sabia disso, então disse assim, não, Jonas não é assim, não. Vamos fazer desse jeito aqui que é melhor. Porque na Maranata é sempre assim, não é? Pode vir revelação, visão, até a da moeda, hein? A moeda, tiveram lá a visão lá, vai virar a moeda, do lado tem uma esfinge, aí Gedeuti diz, não, tem que virar a moeda, agora é o valor. Só que tem uma moeda que Gedeuti ganhou lá naquela homenagem, lá naquela comenda, com a esfingezinha dele lá, é uma moeda lá com a esfingezinha dele lá. E aí eu acho que a pessoa que soltou essa visão diz assim, não, será que agora ele vai se tocar? Né? Aí soltou a visão, aí Gedeuti vai e muda, porque ele está acima desses dons de Araque, ele sabe disso, ele sabe que isso não é dom coisa nenhuma, que isso não é profecia coisa nenhuma, e que vai prevalecer a vontade dele. Então é mais ou menos isso. Roseli, você concorda comigo ou não? Você entende diferente? Eu acho que o Amadeu Loureiro, o amigo de viagem do Daniel Moreira, né? Esse Amadeu Loureiro, então, ele simplesmente acabou com a moral do Jonas Marques, né? Ele simplesmente diminuiu o Jonas. Aquele que é a Ellen White da Maranata, que era assim que eu sempre imaginava, quando eles tocam no nome de Jonas Marques, nossa, esse aí é a Ellen White aí dos Maranata, porque toda seita tem um santo profeta de Deus, tem sempre, toda seita começa com uma revelação, toda seita é assim, toda seita. Então, eu achava assim que o nome de Jonas era, como você falou, um nome venerado ali dentro. Mas o amigo de viagem do Daniel Moreira simplesmente acabou com a moral do Jonas Marques. Quem prevaleceu nessa história? A vontade de Gedeuti Gueiros. Sabe por quê? Porque ele é o dono. O Jonas só foi usado, talvez, né, naquele momento ali, para começar a Maranata. Talvez tenha sido ele que tenha imposto as mãos sobre Gedeuti, que era simplesmente um presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, ele não era pastor ali, e talvez tenha sido o próprio Jonas Marques que levantou Gedeuti como pastor, né? Que eu imagino, pelo menos, não tenho fonte nenhuma, mas pelo fato deles venerarem o Jonas, e o Jonas ser aquele que estava ali entre eles como o mais velho, o mais sábio, aquele que tem as palavras da vida eterna, né? Então, olha, Amadeu, você tirou a moral do Jonas Marques, né? E aí, quem que você deixou? Deixou o Gedeuti. O Gedeuti prevaleceu sobre o Jonas, prevaleceu sobre a revelação que Jonas teve. Então, a vontade de Gedeuti é indiscutível. E outra interessante que Gedeuti, ele foi lá e falou, não, peraí, ele discordou do Jonas, né? Bom, afinal também, né, quem é o dono pode fazer o que quer, né? Inclusive discordar. Ok, Roseli, então vamos adiantar aqui. Eu vou trazer agora os assuntos na sequência. Bom, aí nessa enrolação inicial, ele fala sobre os pastores voluntários. Roseli, eu vou pular aqui, até porque a gente sabe o seguinte, que voluntário é você, não é? Porque alguns outros voluntários não são assim tão voluntários, né? Porque, veja bem, Josias Júnior é voluntário, o Abraão Moreira, né, que é o pastor Daniel Moreira, ele é voluntário. Agora, em relação, pelo menos, ao Daniel Moreira, eu posso dizer o seguinte, olha,
existe um contra-cheque que estava no processo judicial em relação aos crimes de 2013 que foram apurados pelo Ministério Público. Apareceu lá um contra-cheque daquele tempo de Daniel Moreira. Então, quer dizer, não sei como é muito esse voluntariado não, tá? Mas se você sabe, deixa aí nos comentários. Então, vejam lá. Agora vamos então passar aqui, a revelação do grupo de assistência. Então, olha só que coisa, né, Roseli? Eu acho que eu posso até só falar aqui e comentar rapidamente. Olha só. Quando chegou numa determinada época, nós começamos a crescer muito. E aí não tinha como atender a igreja. Igrejas grandes e tal, o Senhor deu uma orientação. Deus deu uma orientação, né? Virai-vos para o norte, alguma coisa assim, né? Então, que nós dividíssemos as igrejas em grupos, o que nós chamamos de grupo de assistência. Roseli, você sabe disso, nós temos o livro aqui em casa. Eu estava na igreja quando começou, então, a prática de orações da igreja pelas madrugadas não, alvorada, né? E eu sei exatamente quando isso começou, porque nós temos o livro, então a igreja do pastor Po Yong-Shu, depois ele mudou o nome para David Yong-Shu, mas era Po Yong-Shu. Então, a Igreja do Evangelho Pleno começou a crescer demais e ele criou, entre outras coisas, ele criou esta forma de oração na igreja pela manhã. Então, ele dizia o seguinte no livro: olha, antes de você começar as suas atividades do dia, você vai para o monte, que o monte era a igreja, né? Você vai lá para a igreja para fazer as orações da madrugada. E logo depois, então, que este livro foi escrito, o que aconteceu? Aí a Igreja Maranata criou a madrugada. E neste livro também, o pastor Po Yong-Shu, ele, por conta do crescimento da igreja, ele dividiu a igreja em células. E aí o que aconteceu? A Igreja Maranata criou células. O nome era esse mesmo, irmão, células. Eu estava no Manaim no dia que fomos informados que Deus tinha orientado para trocar o nome de células para grupos de assistência, para não ficar parecido com a religião. Ora, meus irmãos, quanta hipocrisia! Eles sabiam que aquilo era uma cópia de Po Yong-Shu, que eles estavam copiando Po Yong-Shu, e inclusive copiaram o nome. Aí depois que ele copia o nome, diz, olha, não queremos ficar parecendo com esse pessoal da religião. Aí mudaram para grupos de assistência. Você lembra disso, Roseli? A seita Maranata, ela copia, e copia bem copiado. Inclusive, a bibliomancia, se não me engano, foi copiada também da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, que chegaram antes da seita Maranata. Muita coisa que tem na Maranata tem também na Congregação Cristã do Brasil. E esse episódio da célula, quando eu cheguei na Maranata, nem célula tinha. Aí começou assim com o Po Yong-Shu. Aí foi um alvoroço, né? Era a Quarta Dimensão o nome do livro. E foi um alvoroço, né? Eu comprei vários, acabei que eu fiquei sem nenhum. Acho que hoje tem um ou dois aqui em casa, né? Mas foi um alvoroço esse negócio da Quarta Dimensão, desse negócio de célula, né? E exatamente isso, era célula. Bem depois, alguns anos depois, né? Aí nós já estávamos casados, né, só. Aí você foi, então, lá para o seminário e presenciou a troca do nome de célula para grupo de assistência. Eu não sei quando que foi isso, mas eu imagino que tenha sido em 91, 92, por aí. Roseli, é só um detalhe. É que o Po Yong-Shu, ele tem mais de um livro. Então, tinha o livro Quarta Dimensões, Oração à Chave do Avivamento, e tem um outro. Então, esta das células não está no Quarta Dimensão, está no outro livro de oração, tá certo? Então, é só para poder deixar bem claro, para desfazer aqui o equívoco. Mas vamos lá, Roseli, vamos adiante aqui, porque a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Grupo de assistência para monitorar membros. Então, olha só, vamos aqui, eu vou direto aqui ao que Amadeu falou mais para frente aqui. Então, eles tinham que dividir as pessoas em grupos. Tem 6 grupos de assistência.
como é que eu ia, né? Ele dizendo, como é que eu ia atender 300 pessoas, saber da vida de 300 pessoas? E eu hoje sei praticamente tudo das 300 pessoas que estão lá na igreja, porque ele está na igreja de Castanheiras, ele falou que lá tem 300 e poucas pessoas. E ele está dizendo o seguinte, olha, como é que eu posso saber da vida de todo mundo, né? Preciso de um grupo de fofocação, não preciso? E aí, então, o que acontece? E ele hoje, ele sabe de tudo. Então, ele divide em grupos, porque aí, o que ele faz? Olha só, por quê? Porque eu me reúno com os 6 diáconos e eles, toda semana, me passam informação de cada grupo. Quais informações que ele me passa? Ah, então, vamos ver quais são as informações, não é? Informações importantes. Se está havendo alguma necessidade física, irmão, você que é da Maranata, o pastor está preocupado com a necessidade física das pessoas da igreja? Se alguém tiver com um problema ou enfermidade física, né? A igreja vai comprar o remédio? A igreja vai pagar o exame? A igreja vai pagar também uma cirurgia que seja necessária? A igreja vai pagar? Tira do cofre da igreja? Que preocupação é essa com a necessidade física? É para dizer que vai orar, não é? Para dizer, vamos orar pelo irmão que está com uma necessidade física de enfermidade. Ele diz mais, se está havendo alguma necessidade material, irmãos, a igreja Maranata está preocupada com necessidade material de alguém? Vamos orar pelo irmão. Olha, a fulana está passando fome. Olha, façam uma vaquinha vocês aí. Não sai nada da tesouraria. A igreja, eu estou falando a igreja, aquela que recolhe dízimos, ofertas e trabalho voluntário das pessoas. Ela não está preocupada com a necessidade material de ninguém. Não compra cesta básica, não paga conta de luz de ninguém, não paga aluguel de ninguém quando alguém está desempregado, não socorre. Então, é uma igreja que está muito preocupada com necessidade material. Irmão, agora você precisa desconfiar, tá certo? Há problemas de saúde, principalmente, ele está dizendo, problema espiritual. É aqui que é a chave. Qual é a importância dele saber da vida de todo mundo? É para a vida espiritual, não é? É para saber se você não está com enfermidade espiritual. Tá certo? Qual é a enfermidade espiritual que eles vão monitorar? Para saber se você está caindo da fé, se você está com a necessidade espiritual. Então ele vai receber informações. Fulano foi num casamento na igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. Imagina um negócio desse. Ixi, está caído. Caiu, né? Tá feia a coisa, né? Olha, o fulano, pastor, grupo de fofocação lá, né? Reuniu os diáconos lá. O fulano começou a fazer um curso de teologia, por isso que ele não está vindo mais ao culto todos os dias. Isso é enfermidade espiritual, isso é necessidade espiritual. Olha, eu fiquei sabendo que os fulanos aqui, tem uns fulanos aqui que estão assistindo o canal Maranata Anátema, que está assistindo o canal Manaim, que está assistindo mensagens e pregações do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos. Tá caiu, como diz o Gerson lá. Nossa, essa pessoa está com necessidade espiritual. Então, é para isso que serve, é para essas informações importantes, tá certo? É para saber se tem alguém lendo livros de literatura cristã, tá certo? De teologia, para saber se tem alguém indo ao cinema, se está indo à praia, se tem alguma mulher que está usando calça comprida. Olha, pastor, eu vi a fulana no shopping de calça comprida, né? Ou quem sabe, né, essa pessoa, de repente, ela vai ter uma visão, uma revelação, naquela reunião onde eles estão preocupados com as necessidades espirituais. Eu vi uma dificuldade com a irmã. Eu vi que ela estava andando descalça, sem o calçado, o sapato estava furado, alguma coisa assim. Irmãos, preste atenção, né? O que você acha, Roseli? Esse grupo de assistência, que antes era célula, né? Passou a ser grupo de assistência, é simplesmente, como você falou, para monitoramento dos irmãos. Não tem ajuda nenhuma de nada. Mas me passam notícia dos irmãos. Passam.
Já passou alguma notícia pro pastor aí? Será que esses irmãos já passaram alguma notícia que tem irmã apanhando aí dentro de marido? Que tem irmã aí que o marido entra em casa e fica sem falar com ela um mês aí, mas que lá na igreja é um santinho maravilhoso, passa um monte de papelzinho para frente, ora língua estranha, interpreta, tem visão, revelação, mas dentro de casa não enxerga nada não. Não enxerga a mulher, não enxerga os filhos, não enxerga nada, não participa de nada ali de dentro da casa, não serve ninguém ali dentro da casa, só quer ser servido. Será que chegou alguma coisa aí com relação a isso? Olha, se tivesse chegado alguma... Ah, não, tem irmãs com necessidade. Tem? E vocês ajudam? Então, como que me explica a quantidade de irmãs enfermas dentro dessa seita? Irmãs com depressão, irmãs sofrendo dentro desse lugar e elas estão caladas, porque não pode falar nada para ninguém. Sabe por que não pode? Porque senão o negócio volta contra elas mesmas. Aliás, ninguém pode contar dificuldade nenhuma. Não chega dificuldade. Porque não pode contar. Porque se contar, você é um desacertado. Se contar, você está em pecado. Você que é o errado. Você que é errada, minha irmã. Ah, o celular está em dificuldade. A errada é você, viu, irmã? Aliás, sempre a culpa cai em cima de quem? Nas costas de quem? Da mulher. E sempre vai ser assim, dentro dessa seita. Agora, ninguém faz nada aí dentro. As coisas estão seguindo aí o seu rumo, casais se separando, se divorciando. Eu já vi isso nesse grupo de fofocação. Chegou lá uma vez, tem um casal lá, estão se divorciando, o marido falou isso, não sei o que lá, ela não sei o que. Então vamos orar. Eu falei, naquela época eu pensei assim comigo, nossa, esse pastor não é capaz de ir lá fazer uma visita, pelo menos, né? Vai fazer uma visita, orar para esse casal aí, tentar solucionar. Meu filho, o que está acontecendo? Minha filha, diz aí, vamos abrir aqui, colocar as cartas na mesa aqui, vamos tentar resolver esse problema, vamos dar nome aos bois aqui e resolver esse problema. Não. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. É isso que a Maranata faz. Eles querem só saber se você está pensando em sair da obra. Se você está olhando outro canal, se você está vestindo short, se você está indo para academia de bermuda. É isso que eles querem saber. O resto, pouco se lixando para a sua vida física, moral, espiritual, a sua saúde, a parte financeira. Está pouco se lixando, se você está com emprego, sem emprego, se tem pacote de arroz aí na sua despensa, se não tem. Então, o resto que se dane. Eles querem saber se você está ali dentro. Você ainda pode contar com você. Você pode contar com a sua mão de obra, com o seu voluntariado. Você pode contar com a sua taxa de inscrição. Porque isso é um absurdo. Mais uma vez, a gente tem que bater em cima disso. Como que esses irmãos da Inglaterra, irmãos inteligentes, que ficam lá cantando corinho em inglês. Eu vi no começo do seminário, eles cantando em inglês. Eu falo, nossa, eles falam inglês, falam lá outra língua, tudo, mas não enxergam que estão sendo usados por um mecanismo, por um sistema, para ficar pagando taxa para um prédio que vocês mesmos, os irmãos mesmos, ajudaram a reconstruir, ajudaram a reformar, a reparar, ajudaram a fazer esses reparos todos aí nessa igreja que o Gideon comprou, esse mausoléu aí que ele comprou. Agora ele deve ter uma visão boa, alguma coisa lá na frente, alguma coisa ele está vendo lá na frente. Só que os irmãos não enxergam nada, né? O que está bem na cara dos irmãos, parece que não vê. Irmãos, olha, vocês aí na Inglaterra, mais uma vez, eu apelo para vocês, passem a raciocinar, a usar a razão mesmo. É usar a razão. O meu povo peca por falta de conhecimento. Tem que usar o seu conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento, ela é fácil de ser usada, de ser manipulada. Ela é fácil de ser conduzida. É que nem aqueles animais, né? Eles põem um negócio assim para ele não virar para o lado. Então, esses grupos de assistência nada mais é uma forma de monitorar os irmãos, de prenderem eles ali dentro. E se eles souberem que alguém está querendo sair, eles vão lá com aqueles dons, com aquela... você tive uma visão assim, tive uma revelação assim, e vai acontecer isso aí na sua casa, e vem tacar o terror aí na família. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da Argentina, que
botando terror aqui para cima de mim. Não, que negócio é esse? Mas me desculpe, me perdoe, mas eu bloqueei você, porque eu não admito ninguém querer ficar me amaldiçoando, ninguém querer ficar me aterrorizando e usar maldição falando em nome de Deus ainda. Me perdoe, irmã, porque eu sei que você, irmã, também está sendo manipulada por esse mecanismo, por esse sistema chamado Igreja Cristã Maranata, que está aí simplesmente para manipular a sua vida, a sua mente e deixar a sua razão de lado, deixar que você não raciocine, que você não pense, mas que seja levado por essas doutrinas gedeutianas, essas doutrinas de Amadeu, o amigo de viagem, do homem mais espiritual da Maranata, Daniel Moreira. Roseli, isso aí é profeta de Balaão, não é? Não estão estudando a carta de Apocalipse, então o Gedeuti tinha que falar desses profetas aí, né, dessas pessoas que estão seguindo a doutrina de Balaão, amaldiçoando, usando a palavra de Deus para ficar amaldiçoando pessoas. Roseli, você falou tanta coisa interessante aqui. Veja bem, uma observação, irmãos, vocês reformaram a igreja, cuidaram, limparam, capinaram, pintaram, ajeitaram a parte elétrica, hidráulica, fizeram todos os reparos necessários. E esse dono da igreja aí, que é o dono da igreja, porque a igreja é dele, viu? Vocês não têm absolutamente nada aí, tá? Mas ele poderia ter dito assim, não, já que esses irmãos trabalharam tanto, uns vieram até de distâncias longas para poder reformar o meu templo, eu poderia fazer a gentileza, olha, vamos oferecer para eles um almoço, mais um lanche da tarde, eles não precisam pagar nada não, isso é só para mostrar a gratidão que nós temos por eles serem voluntários, por eles terem trabalhado, por eles estarem presentes, terem saído de longe. Irmãos, eles não são capazes de um gesto de gratidão em relação às pessoas, porque são avarentos. E ainda querem cobrar inscrição das pessoas que trabalharam de graça para ele. Então, é um absurdo realmente. Mas vamos lá, eu vou continuar aqui. Meus irmãos, o falso profeta Amadeu, mas ele solta pérola demais. Aí ele veio falar o seguinte, né? Do banco ocupado. Então, é o lugar que você ocupa no banco da igreja é que diz a sua condição espiritual. Olha só, irmãos, vejam só. Ele disse assim, por quê? Por exemplo, o crente, o pastor Jonas, agora ele está, né, enaltecendo Jonas. O pastor Jonas dizia isso, era muito interessante. O crente, às vezes, ele está no primeiro banco. Daqui a pouco ele passa para o terceiro banco. Daqui a pouco ele passa para o meio da igreja. Daqui a pouco já se assenta no último banco. E dali você sabe que vai embora. Irmãos, que coisa! Irmãozinhos, diga aqui, o tio Solon, em que lugar você se assentou no banco da igreja hoje? Eu sentei no meio da igreja. Sua vida espiritual já não está tão boa. Não, mas hoje eu cheguei tarde, os bancos da frente estavam ocupados, eu sentei no último banco. Sentou no último banco. Tá certo. Meu irmão, sinto te dizer, você está a um passo de sair da igreja. Sua vida espiritual com Deus está muito ruim. Provavelmente você não está orando mais, você não tem mais comunhão com Deus, você não lê mais a Bíblia, então você já está em pecado, porque você está sentado no último banco. Agora, irmãos, quando vocês chegarem na igreja, dá uma olhadinha para ver quem está sentado lá no último banco. Estão em pecado. Irmão, que coisa ridícula. Pelo amor de Deus. Isso, irmãos, como vocês ouvem uma coisa dessa e não são capazes de fazer um raciocínio crítico sobre isso? Como assim o lugar que você senta na igreja vai falar sobre a sua vida espiritual? Ora, que tem muita gente que quer sair, a gente sabe mesmo, mas tem muita gente que quer sair, como o Rainer saiu, que estava sentado lá na frente tocando um instrumento. Estava lá na frente tocando um instrumento e saiu e ninguém ficou sabendo de nada. Não foi isso, Roseli? Parabéns ao Rainer, parabéns a Sâmara também, a esposa do Rainer, que tomaram essa decisão. Tenho certeza que saiu ali uma tonelada das costas de vocês. Mas é interessante, irmãos, que uma vez Jesus ali, pregando ali para a multidão, falou assim, olha, os fariseus, sabe o que eles fazem? Eles gostam de sentar na cadeira de Moisés. E olha que interessante,
Eu falo assim, a hipocrisia dessa seita é pior ainda que dos fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, esses fariseus aí que gostam de sentar na cadeira de Moisés, vocês prestem atenção no que eles estão dizendo. Vocês escutem, mas não façam o que eles fazem. Aquilo que eles pregam, eles não fazem. A Maranata, no caso da seita Maranata, irmãos, pelo amor de Deus, ali não se aproveita nada. O que eles falam não aproveita nada, e muito menos o que eles fazem. Porque aquilo que eu falo, é muito fácil sair daqui e ir lá para a Europa. Eu não sei se foi o Amadeu que pagou do bolso dele essa passagem em 10 vezes, ficou o ano inteiro ali no cartão de crédito, ou se saiu dos cofres do presbitério. Será que não foi o presbitério que pagou essa passagem para o Amadeu? Não pagou essa passagem aí pro Alexandre Gueiros? E eles cobraram dos irmãos. Não, aqui nós temos que cobrar. E vem o Amadeu justificando negócio de Maranata, Manaim, de culto, é seminário. Aliás, no fundo é a mesma coisa. Culto e seminário é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque essa mesmice, essa enrolação, essa mesma mensagem vazia, essa mesma mensagem manipuladora. A diferença do culto para seminário, sabe o que é? É a taxa que você vai pagar, viu, meu irmão? Viu, meu irmão? Os pastores foram para aí, os concordinos aí do GDT, foram aí para a Europa. Quem foi buscar eles no aeroporto? Quem é que foi? Eles pegaram um transfer? Pegaram um Uber aí na Europa? Como é que é? Ou foi algum irmão que pegou e levou lá no hotel? E quem que levou eles até ao local aí do seminário? Eles pegaram também um táxi para ir, Foi assim? Uma carona? Como é que é? Para sair mais barato a viagem? Para não ficar, né? Aí por conta lá do presbitério? Como que foi? Ou será que foi um irmão que foi colocado à disposição deles? Eu não sei. Eu estou perguntando, estou indagando. E vocês que deixem a resposta aí nos comentários, se alguém souber, né? Logo nós vamos saber também. Irmãos, nós temos que... Agora é momento, sabe do quê? Da gente abrir os olhos. É momento da gente pegar a Bíblia e prestar mais atenção na palavra de Deus do que nas palavras do amigo de viagem, do homem mais espiritual, aquele que tem a palavra espiritual. Assistam esse vídeo. Nossa, eu não estou brincando. Tem um homem muito espiritual na Maranata. E eles são muito amigos, fizeram uma viagem já, os dois juntos, que é Daniel Moreira. Esse é um homem muito espiritual, que fez também um seminário em Cariacica, e não deixe de ver esse vídeo também, tá bom? Mas nós estamos aí, nós vamos continuar aí, né, Solo? Que tem muita coisa ainda pela frente, então aguarda a gente aí mais um pouco. Tem sim, e cada vez mais interessante. Roseli, Mateus 23, no verso 6, diz que os fariseus gostavam dos primeiros lugares. Que coisa, né? Então, o pastor Jonas, bom, esse negócio do banco é uma piada, não é? É uma piada. Outra informação interessante, Roseli, que eu recebi, inclusive hoje mesmo, recebemos essa, inclusive, por e-mail, alguém que disse o seguinte, que é lá da Europa e que parece, ele disse, eu não tenho certeza, estou perguntando para os irmãos, deixem nos comentários, parece que o pastor Gerson Belucci, ele não pôde acompanhar os irmãos para o seminário da Inglaterra, porque aconteceu algum probleminha aí, talvez alguma insatisfação em relação a ele, mas eu não sei, alguém da Europa é que mandou essa informação, tá certo? Mas, então, se os irmãos sabem do que aconteceu, então deixem nos comentários para nós, né? Mas muito bem, como a Roseli falou, não para, Roseli. Agora, as mulheres, o Amadeu, o falso profeta Amadeu Loureiro, mas ele tem um negócio com as mulheres, não é? É impressionante. Aí ele vai dizer, então, que a igreja usa as mulheres. Ele diz, eles usam as mulheres. Mulher, acorda, vocês estão sendo
usadas. Não sou eu que está dizendo isso. É um pastor do conselho presbiteral, da cúpula da igreja. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só, palavras dele. Use as mulheres. Use as mulheres. Quando eu fui para o Leme, lá no Rio de Janeiro, a propósito, até hoje eu não sei o que foi que aconteceu para o pastor Amadeu largar tudo, toda a vida profissional dele, todos os negócios, consultório, tudo, e de repente, de uma hora para outra, ter sido enviado para uma missão. Ele foi como missionário para o Rio de Janeiro, ele era um missionário lá, ele foi enviado pela igreja. Eu estou perguntando, irmãos. Ou ele foi lá para, sei lá, fazer um doutorado, uma especialização na área dele, de medicina, né? Talvez ele tenha ido fazer uma especialização, passou lá um tempo, porque até hoje a gente não sabe. A gente sabe que, de repente, ele saiu do Espírito Santo e foi para o Rio de Janeiro, né? Eu nem sei como que foi isso, né? Se alguém souber, pode deixar nos comentários aí. Aí ele disse o seguinte: mandaram para mim, para onde ele foi, lá no Rio de Janeiro, 24 pessoas. Ia começar uma igreja no Leme, 24 pessoas, só uma mulher, que eu achei tão interessante. Olha só, Amadeu vai para o Rio de Janeiro. Olha, Amadeu, nós vamos mandar você para o Rio de Janeiro. Mas olha só, nós vamos mandar para você para um lugar, um grupo só de homens. Só tem uma mulher. 24 pessoas, só uma mulher, e outra era uma mulher problemática. Então ela podia. Que coisa, né? Eu achei bem interessante, né? Por quê? Porque na igreja Maranata, qualquer igreja Maranata que você entra, o que você vê? Mais homens ou mulheres? Você sempre vê mais mulheres. Mas o pastor Amadeu foi enviado para o Rio de Janeiro, né? Não sabemos por quê. Foi mandado para o Rio de Janeiro e deram a ele um grupo de 24 pessoas. Só eram homens, só tinha uma mulher e problemática. Já avisaram ele: olha, nós deixamos uma mulher lá no grupo que você vai ficar lá, entendeu? Não sei por quê, que só queriam que ele trabalhasse com homens. Não sei por quê. Mas tinha uma mulher, mas eles deixaram uma mulher porque ela era problemática. Isso são as palavras do Amadeu, não foi? Quando eu fui para o Leme, lá no Rio de Janeiro, mandaram para mim 24 pessoas. Ia começar uma igreja no Leme. 24 pessoas, só uma mulher. Ainda me disseram: cuidado, porque aquela é muito difícil. Só tinha uma mulher, só. E ele continua: ela podia ter as dificuldades, mas era a que mais trazia gente para a igreja. Entendeu? Então, olha, você é um problema, todo mundo sabe. Inclusive, já me mandaram para cá e disseram: aquela mulher é problemática, ela é difícil. Não interessa. É porque ela é difícil. Ela não é espiritual, ela é questionadora, o que é? Mas não interessa. O importante é que ela leva a gente para a igreja, não é? Então, se você não leva visitantes para a igreja, se você não tem dons, né? Olha, irmãos, olha só isso que o Amadeu falou agora, hein? Preste atenção. Você é um peso morto na igreja. Irmãos, você já viu alguma igreja cristã evangélica ou parecida com uma igreja evangélica que olha para o membro e diz: você está aqui assistindo um culto para quê? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus? Você vem aqui porque você precisa ouvir uma mensagem, você precisa de um conselho, você precisa de uma oração. Tá ótimo. Não, se você estiver aqui e você não estiver fazendo aquilo que nós mandamos, então você é um peso morto. Irmão, uma pessoa dentro da igreja ali, para poder ouvir uma palavra, é um peso morto. Olha só o que ele disse. Não adianta você ter uma irmãzinha toda santinha, né? Glória a Deus, aleluia e tal. Mas não evangeliza, não tem dom, ou não tem dom espiritual. Então você tem um peso morto dentro da igreja. Ô, Amadeu, diz para mim aqui, você tem dom espiritual? Qual? Nesta mesma mensagem você falou que você não tem visão. Você é um peso morto, Amadeu, na igreja? Eu queria que alguém respondesse isso.
Então, se você está na igreja, você não tem dom espiritual, se você não está, entendeu, dando um jeito de levar uma... Força, irmão, paga alguém aí, leva para a igreja. Não, eu vou te pagar hoje R$ 20 aqui para você ir lá para a igreja, porque se eu não levar alguém na igreja, vão dizer que eu sou um peso morto dentro da igreja. Não é isso. Se você não conseguir, se você convida uma pessoa e ela não vai para a igreja, você é um peso morto na igreja. Então dá um jeito, paga aí. Em vez de você dar o dízimo, começa a pagar para as pessoas para levá-las para a igreja, né? Porque senão eles vão olhar para você e dizer, você é um peso morto na igreja. Só o Amadeu pode não ter dons. Você não, você tem que ter. Aí ele continua. Aí você pega uma agitada aqui, não sei o que é lá, que faz tal, que cria problema e tal, mas trabalha. Eu gosto dessa, entendeu? Porque eu brigo, me entendo, você chama atenção, ela briga, pula para lá, pula para cá e tal, mas ela faz. É diferente daquela Maria Santíssima. Então, olha só, você é uma pessoa problemática, você cria problema, você não tem dom espiritual, entendeu? Você, sei lá, você é como ele falou aqui, né? Ele disse assim, cria problema, uma pessoa que fica criando problema dentro da igreja. Mas se você leva lá o visitante, então tá tudo bem. Você tá, bem na fita, tá beleza, tá certo? Agora, se você não leva ninguém para a igreja, não adianta você ter uma vida com Deus, não adianta você ter uma vida consagrada, não adianta você ser uma pessoa afastada do pecado, não adianta você ser uma pessoa honesta, não adianta você ser uma pessoa de oração. Você é um peso morto dentro da igreja. Meus irmãos, vocês entenderam o que o pastor e falso profeta Amadeu falou? Vocês entenderam bem? E você que está nessa igreja aí, você entende isso? E você acha isso normal? O que você acha, Roseli? Irmãos, essa fala do Amadeu foi muito infeliz, e por vários aspectos. Primeiro, que ele chama uma irmã que está ali, né, às vezes no canto ali da igreja, buscando comunhão com Deus, e tem um temperamento mais retraído. Essa irmã, para ele, não tem muita importância. É aquilo que nós, né, chamamos, né, como o Saulo colocou aqui no título, de a santinha do pau oco. Por quê? Porque Gedeuti disse que essa é um peso morto na igreja. Para ele, isso não tem valor. Embora, mesmo que ela tenha caráter, mesmo que ela busque a Deus, não tem muito valor. Eles não respeitam as mulheres, como a gente sempre diz. Eles não respeitam as mulheres. Agora, o que acontece? As mulheres são aquelas que, de fato, isso o Amadeu tem razão. São as mulheres, já cansamos de falar isso, são as mulheres que arrastam vizinho para a igreja, arrastam o pai, a mãe, o irmão de sangue, a irmã, sobrinho, e os filhos, então, são os primeiros. Ela pega assim, coloca dentro de uma bolsa, da mochila, cata todo mundo um em cada braço e leva tudo para a igreja. As irmãs têm essa peculiaridade. Que bom, né, que elas são evangelistas, né, para eles, né, entenderam esse ativismo religioso, mas tem irmãs não, tem irmãs que têm um outro temperamento, mas esse outro temperamento, que é um temperamento mais calmo, irmãos, Deus não muda o temperamento de ninguém, muda o caráter. Se você tem um temperamento calmo, vai ser sempre assim. Se você tem um temperamento mais introvertido, vai ser introvertido. Não adianta você colocar ele como pastor, ele vai ser um pastor introvertido. Então tem irmãs que tem irmã, tanto faz. O temperamento não se muda, mas o caráter Deus muda. Agora, que culpa tem a irmã se ela nasceu com esse temperamento? Que culpa? Será? Mas para Amadeu isso não tem importância. Isso para Amadeu não tem muito valor, digamos assim, né? Para ele, a impressão que deu aqui que não tem muito valor. Tem valor, sabe o quê? Aquela que sai carregando gente para a igreja. E a maioria são assim mesmo. Eu conversei com uma irmã algum tempo atrás, ela é lá de Belém do Pará. Ela falou para mim, olha, irmã, você nem imagina. Eu levei, foi todo mundo da minha família, umas 30 pessoas da minha família. Eu saí da Maranata. Agora eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu me sinto na responsabilidade de tirar um por um. Eu já tem tempo que eu não tenho falado com ela, espero que ela tenha conseguido tirar todos ali da seita Maranata, porque essa seita, irmãos, não dá valor, você não tem valor aí dentro.
Pior ainda se for mulher. Pior ainda se você não trabalha e não é uma dizimista. E pior ainda se você não tem um marido do seu lado. Se você for uma viúva. E mais ainda se você é uma mulher largada, divorciada. Aí que piorou mesmo. Irmãs, olha, o meu apelo agora são para as irmãs. Presta atenção no que eu estou dizendo. Esse lugar não é para você e muito menos para você deixar seus filhos aí dentro, suas crianças aí dentro. As coisas que eles estão pregando, que eles estão falando, esses valores da seita Maranata, criar um filho aí dentro, ele vai crescer, sabe o quê? Um robozinho. Um robozinho, se for um menino, não vai respeitar a mulher, não vai respeitar os filhos. Se for uma moça, vai casar com alguém que eles tiveram uma visão lá, com quem eles acharam melhor. Não, essa irmã deve casar com isso aqui, tive uma visão assim, assado. Irmãos, crescem ali dentro, se tornam verdadeiros robôs. Né? São pessoas que não crescem sem esses valores cristãos. E, olha, tem mais esse capítulo 23 de Mateus é bem interessante, né? Fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Tá vendo? Porque vai crescer, sabe o quê? Sem os valores cristãos. Se for um homem, às vezes cresce achando que a mulher é inferior, vai gritar, vai desprezar a mulher vai ser uma deprimida, vai ser uma doente, né? Às vezes tem também muitos pastores que estão doentes dentro dessa seita, crescem aí dentro e adoecem aí dentro. E é o que eu sempre falo, não espere adoecer para sair desse lugar. Saia enquanto você tem qualidade de vida. Roseli, vamos para frente porque a hora já está avançada e tem muita coisa interessante ainda pela frente. Então eu vou pular aqui algumas coisas ou vou falar mais rapidamente. Olha só, o Amadeu Loureiro, ele volta a falar, ele não sentiu nenhum constrangimento quando ele revelou isso. Ele falou numa reunião de pastores e obreiros lá em Castanheiras que ele tinha X9, ou seja, aqui em Brasília o pessoal chama de dedo duro, seria o fofoqueiro, seria o infiltrado, a pessoa que fica ali para entregar os outros, uma pessoa que, a meu ver, é um mau caráter, que está ali para poder fofocar depois as coisas para ele. Ele diz então que ele está lá na reunião de preparação da escola bíblica, e ele fica no telefone e o X9 dele fica dizendo, grupo do fulano de tal, que tem 45 pessoas, olha, só tem 11 pessoas. E aí fica fofocando isso para o Amadeu, e depois o Amadeu chega lá e vai cobrar isso das pessoas. Ó, fulano, eu sei quantas pessoas que tinham nessa igreja. Você sabe, pastor? Eu sei, claro que eu sei. Revelação, né, irmãos? Eles têm muitas revelações assim. Mas o que é muito interessante aqui, Roseli, que eu acho que a gente pode observar é o seguinte: ora, se as pessoas não querem ir para a EBD, olha, tem 45 pessoas no grupo e só foram 11, então as outras pessoas não querem, eles não conseguem fazer uma meia-culpa. Por que é que as pessoas não querem ir? Deveria perguntar para elas, eles iam dizer, olha, nós não gostamos do formato, nós não gostamos da mensagem, nós não gostamos desse pregador da EBD, entendeu? Nós não gostamos dessa temática de ficar falando mal de religião, falando mal de todo mundo, criticando teologia, e ficar enrolando, e nada de apocalipse de verdade. Então, eu deveria fazer a meia-culpa e pensar, bom, será que o problema está nessas pessoas que não vão ou o problema está em nós? Mas em vez deles considerarem fazer uma autoavaliação, ele quer forçar as pessoas, ele quer constranger. Olha, fulano, você que é do seu grupo aí, dá um jeito, força, constrange a pessoa para estar na igreja. Irmãos, isso é uma forçação de barra. Isso não cabe numa igreja evangélica. Se a pessoa não quer ir, é porque ela não está gostando. E aí você tem que parar e pensar, por que as pessoas não estão gostando? Né? Aí ele diz, inclusive ele revela que nem os pastores gostam dessa EBD, tá certo? Muitos estão calados, muitos estão no cavalo de Troia, a gente sabe e tal, né? Não é o caso aqui. Mas muitos estão calados e não gostam desse formato onde Gedeuti tomou o lugar do pastor. O pastor não pode levar uma mensagem para a sua igreja de acordo com as necessidades da sua igreja local.
Não, ele é obrigado a colocar todo mundo para assistir telão. Aí olha só o que ele falou, o seguinte, olha, uma vez encontrei um pastor nosso, hein, claro, gente boa, Amadeu, eu não gosto do satélite. Aí ele diz, olha, você assiste futebol, você assiste isso, você assiste aquilo, então não é que você não gosta do satélite, ele diz o seguinte, olha, então não é o satélite, aquele bichinho que fica rodando no espaço, não é contra aquilo que você tem problema, o problema é o conteúdo que nós estamos dando, não é isso? Eles sabem que nem os pastores estão gostando desse conteúdo. Eles sabem disso. Mas o que eles fazem? Querem dar bronca no pastor. Não tem gente aí, a culpa é do pastor. Não, a culpa não é do pastor, a culpa é de vocês, Amadeu. A culpa é sua, a culpa é do Gedeuti, a culpa é do Alexandre Gueiros, a culpa é do radialista, a culpa é desse grupo aí que está empurrando isso goela abaixo das pessoas. Entendeu? Aí ele diz, olha, mas a escola bíblica, a nossa escola, nós temos uma coisa que ninguém mais tem. É claro que vocês têm alguma coisa que ninguém mais tem. Quem é que vai pregar essas heresias que vocês pregam? As seitas, elas têm ensinamentos exclusivistas que não são bíblicos. Jesus vai voltar em quarta trombeta. Igreja nenhuma vai ensinar isso. Né? Sangue de Jesus é Espírito Santo. Nenhuma igreja vai ensinar isso. Quimerismo, nenhuma igreja vai ensinar isso, quinta medida, nenhuma. Então, isso é o que você acha que, olha, isso aqui é o nosso trunfo. Não, isso aí só prova que vocês são uma seita, entendeu? E aí ele vai dar uma de engraçadinho lá, e aí ele vai fazer umas perguntinhas para as pessoas. Ele diz assim, ó, aí ele olha para uma pessoa lá e diz, você faz parte do grupo de assistência? Faz. Quantas pessoas tem no seu grupo de assistência? Aí a pessoa não sabe, aí ele diz, não sabe. Aí ele volta e pergunta de novo, mas na reunião vão quantas pessoas? Aí a pessoa diz que não sabe, ele diz, não sabe. Aí a pessoa então explica, não, é porque eu estava lá no Brasil, passei um tempo lá, estava hospitalizada. Aí ele diz, então tá, mas lá você recebeu assistência, né, tal, e não fez mais perguntas. Você sabe por que ele não arriscou fazer mais pergunta? Porque ele percebeu que as pessoas não estão entrando nessa onda dele. E aí, então, ele quebrou a cara e voltou com a historinha do Alzheimer. E veja bem, eu queria que esses irmãos lá da Inglaterra parassem e prestassem bastante atenção no que o falso profeta Amadeu falou de vocês. Ele disse que vocês são ruins. Preste atenção. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre... Não entendi. O que nós estamos falando? Deu o Alzheimer nele, que ele falou, né, que vai fazer um estudo sobre Alzheimer. Essa aula é sobre o quê? Não tem confusão de coisa. Nós estamos falando sobre o quê? Grupo de assistência. Grupo de assistência. Vocês estão ruins, hein? Que coisa, esquecidos. Por quê? Porque ele faz as perguntas, viu, Roseli? E é bem interessante, ele não se toca, que ele não está agradando. Aí ele faz as perguntas, as pessoas não entram na onda dele, ou não têm as respostas que ele quer tirar das pessoas, e aí, em vez dele baixar a bola dele, ele vai e olha para os irmãos e diz, ruins, hein? Esquecidos. Irmãos, se vocês tivessem um pouquinho de senso de, né, dignidade, você levantava a mão e dizia, peraí, pastor, como assim? Ruins. Entenderam? Nós limpamos, nós cuidamos, nós preparamos, a passagem que dos pastores que estão aqui é com os dízimos dos irmãos da igreja, qualquer coisa assim, e enfrentava ele ali na hora. Mas as pessoas na igreja aprendem a baixar a cabeça e aceitar que essas pessoas façam isso com eles. Outras pessoas com mais dignidade iam levantar e ir embora. Como é que é? Ruins? Então, a culpa é nossa? Irmãos, eu não sei, viu? Eu posso até estar enganado, já estou tanto tempo fora da Maranata, talvez as coisas estejam diferentes, mas eu não consigo mais conceber uma coisa dessa. E você, Roseli? Bom, o viajante Amadeu, aquele que já viajou com um amigo dele, né, o homem espiritual, ele foi, né, agora para a Europa, né, coisa boa, né, ir para a Europa, ou ir para a Inglaterra, né, acredito que não é a primeira vez, né, acredito que ele já tenha ido outras vezes para Portugal, tudo isso, né, coisa boa, né, maravilhoso, um passeiozinho, né, se parecer um pouco, né, sair do Brasil, né, outra cultura, outros ares, né, muito bom, né, isso é muito bom, isso é muito bom.
Então, ele foi para lá, mas ele percebeu que aquelas brincadeiras dele não tá colando mais, não. E que muita gente foi ali, sabe para quê? Foram ali por tabela, né? Foram ali só para... vamos, né? Tá, tem que ir, né? Já que tem que ir, né? Então vamos. Irmãos, a Maranata, ela levantou esse império todo através do voluntariado dos irmãos, e tudo isso, e essa doutrina, ela foi imposta aos irmãos, não é pela Bíblia, não é pela palavra de Deus, mas é pelo medo. E muita gente está aí dentro ainda, e está aí, e foram até esse lugar, e onde o Amadeu pisou na dignidade desses irmãos, e eles não se tocam disso, porque eles não percebem o que está acontecendo, eles não percebem o que está sendo falado ali. Ele só vai entrando assim, aprendendo por osmose. Obra, obediência, fidelidade, mistério. Eles não sabiam nem que a aula era sobre grupo de assistência, que afinal esse grupo de assistência não serve para nada esse grupo de assistência, porque não dá assistência espiritual, não dá assistência material para ninguém. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas vive de pão também. Né? Nem disso, mas também disso. Ele não excluiu não o pão. Jesus foi lá e multiplicou o pão. Olha, o que está acontecendo aí? Nós só temos isso aqui de pão, tantos peixinhos, e agora, hein? Peraí, vamos orar aqui. Né? Jesus foi lá e providenciou o alimento para todo mundo. E essa seita não arrecada, não? Não arrecada dízimo? Não arrecada oferta? E teve que ainda esses irmãos pagar para ir para esse lugar que eles mesmos fizeram, eles mesmos, não é que fizeram, eles mesmos prepararam. Talvez esse seja o termo mais próprio, não sei se seria esse. Os irmãos prepararam esse lugar todo. Foi preparado por esses irmãos, para receber esses irmãos. Eles mesmos prepararam para receber eles mesmos, e eles mesmos tiveram que pagar para serem recebidos por um lugar que eles mesmos prepararam. Olha, tá vendo o que está acontecendo? Eles não percebem isso. Não, mas é só 10 libras. Né? Que fosse 1 libra. Não podia ter cobrado nada de ninguém aí dentro. Para estar dentro de uma igreja. Não estou pagando aluguel ali para ninguém. É do Gedeuti, é do presbitério, é da Maranata, esse lugar aí. Que coisa absurda que está acontecendo na Inglaterra. E esses irmãos que cantam em inglês, depois eles acabaram cantando tudo em português, que eu assisti o vídeo lá da Inglaterra. E estranhei também de não ver o Gerson Belucci. Estranhei de não ver. Cadê o Gerson? Estranhei, viu? Não sei o que aconteceu com ele, né? Deveria estar aí também, né? Mas não, o Amadeu ficou aí tentando, né, se interagir com os irmãos, mas viram que os irmãos estavam apáticos. Os irmãos não estavam interagindo, porque eles não estavam nem prestando atenção. Oh, meu Deus, que chatice. Por que não acaba logo esse negócio? Eu quero ir embora para casa, eu estou cansado, eu preciso ir embora, estou com fome, essa comida aí, e sei lá o quê, preciso tomar meu remédio, preciso cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar não sei do quê. E estão ali perdendo tempo com esse negócio. Isso é uma perda de tempo, irmãos. Esses seminários é a mesmice. Gente, o Amadeu veio com essa mesma conversa. Eu achei interessante que lá para trás que você falou, acho que você pulou esse pedaço, né? Ele falou assim que ele tem um X9 lá, aí ele perguntou para um diácono, sei lá, para um obreiro, não sei, ô Marlon, quantos que tem aí no seu grupo? Ele falou assim, 45. Né? Ué, mas só tinha 11 lá no grupo, no dia tal do culto profético, só tinha 11. Irmãos, eles superestimam esses números. Eles superestimam, eles põem nesses grupos de assistência. E sabe como? Que eu já vi uma irmã falando sobre isso, que aconteceu com ela aqui em Brasília. É gente que passou por ali e não está mais, gente que já se desligou, gente que já partiu dessa para outra vida, gente que está enferma há muito tempo, está hospitalizado e não sabe nem se vai voltar, gente que visitou uma vez e nunca mais apareceu. Eles põem o nome de todo mundo de bebê, põem o nome de um monte de gente. Como que bebê, criança, às vezes não tem como ficar participando do culto profético. Então tem 45 e só tem 11 lá. É muito ainda. De 40 é o quê? Um quarto? É muito.
É muito. Então, um quarto, nossa, se um grupo de assistente tiver 100, tiver 25 participando, nossa, é muito. Porque qual é o interesse que os irmãos têm de ficar participando desses culto profético aí, desse negócio de culto profético, para ficar caçando dom, ficar espremendo os irmãos, para ficar escrevendo no papelzinho, ficar inventando o dom. É isso que esse culto profético é espremer, fica espremendo, pressionando, constrangendo. Os irmãos passam por constrangimento para ter dom espiritual, para poder agradar a seita maranata, o dirigente, o concordino que está à frente da igreja, o pastor local ali, que nada mais é do que um concordino. Então eu fico impressionada de ver como que esses irmãos se submetem a isso, como que esses irmãos inteligentes aí, eu vou repetir mais uma vez, acredito que eles são irmãos inteligentes, irmãos que estão aí batalhando pela vida, que atravessaram oceanos e mares e terras para chegar aí, para ficar escutando essa lorota toda aí do Amadeu Loureiro, para ficar escutando esse negócio todo aí de grupo de assistência, de culto profético, de dons espirituais, ficar espremendo os irmãos, e ainda bem que o Amadeu percebeu. E isso aí vai chegar lá no GDT. GDT. Eles não estão assim muito empolgados com a obra lá, não. Parece que eles. Eu tentei até tal, não responderam nada, tal. Fiquei lá, né, no vácuo, como diz, né? E foi assim. E a Maranata tá ficando no vácuo mesmo, viu? E essa que vai ter agora, esse negócio das transbestas lá, e festas aí, vai dar vácuo de novo, viu? Isso aí vai ser um fiasco, esse negócio. Vou vir com esse negócio de uma terça parte do Rio, terça parte do mar, terça parte do quê, coisa que eu já escutei 30 anos atrás, 40 anos atrás, que eu escutava esse negócio aí. Vão vir com tudo isso aí. Porque isso aí vai atingir o mundo todo, sabe? A mensagem pro mundo todo, o mundo todo. O mundo todo tem muita gente que está numa dificuldade, está precisando de Jesus Cristo. Eu sempre falo assim, não precisa, uma pregação boa, para mim, pelo menos, para mim, Roseli, é uma que fala no meu coração. Não precisa ter parte de histórica, parte de apologética, parte de hermenêutica, exegese, de tudo isso, não. Mas algo que fala no meu coração. Uma vez eu vi um pastor pregando numa simplicidade. Ele estava de chinelo, havaiana. E olha, pregou ali numa simplicidade, eu fiquei assim de queixo caído. Coisa assim que eu escutei na época, até hoje eu guardo na minha cabeça. Agora chega tanta gente aí, com tudo, sabe, com todo esse negócio todo aí, tal, a gente veio daqui, de lá e tal, o senhor revelou, o senhor mostrou, o mistério, tudo, tal. O que adianta? Não fala, irmãos, não vai de encontro à necessidade da pessoa. Tem irmãs aí sendo massacradas aí dentro. Irmãos também, jovens, precisando de uma palavra. Uma palavra que vem do alto, que vem de Deus, que vem, sabe? Irmãos, olha, é triste e é lamentável tudo isso que está acontecendo aí na Inglaterra. Irmãos, abra o olho e pegue a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Leia a palavra de Deus. Você vai ver que vale muito mais que todas essas revelações, esses mistérios, essas invenções aí do amigo de viagem do Daniel Moreira. Roseli, você acertou na mosca aqui, porque, de fato, o próprio falso profeta Amadeu Loureiro, ele deixa muito claro que o mais importante nos cultos da Maranata não é a Bíblia. Qualquer igreja, o mais importante, o essencial, o principal é o ensino da palavra de Deus, mas na igreja Maranata não, querem ver? Ele vai perguntar aqui e insistir, olha, uma das coisas mais importantes para nós hoje dentro da igreja, nos nossos cultos, o que é? Qual a coisa mais importante hoje nos nossos cultos? Qual a coisa mais importante nos cultos? E ele vai insistir, olha só, o que é mais importante para os nossos cultos hoje? Você ouvir a voz do Senhor, alguém falou lá, muito bem. Aí ele insiste novamente, o que é a coisa mais importante nos nossos cultos? Eu quero uma frase,
Aí ele responde: o culto profético é uma voz salvadora. A importância hoje dos nossos cultos é que os nossos cultos não são mais os cultos da razão. Então prestem atenção aqui, isso é muito importante. Irmão, você que está aí, o que é mais importante não é a palavra de Deus. O centro do culto não é a palavra de Deus, não é a transmissão da profecia. É como a Roseli falou, não é mensagens que falam sobre a realidade das pessoas, não é? Das pessoas que estão precisando de salvação, de Deus, de transformação. É só colocando medo nas pessoas, é medo de não ser arrebatada, Jesus vai voltar e você vai ficar, e a quarta trombeta, e você tem que estar pronto, e coloca medo, 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 e depois diz, você tem que fazer o que a gente está mandando fazer, porque senão você vai ficar. Então, tudo é em torno do medo. É uma religião que se forma para poder colocar medo nos corações das pessoas e, assim, com medo, elas são manipuláveis. Então, preste atenção aqui, eu vou adiantar aqui, porque, olha só o que eu estou falando da manipulação. O Amadeu Loureiro, o falso profeta, ele diz o seguinte, que quando Deus revelou o culto profético, ele entrou em pânico. Por quê? Eu não tenho visão. Irmãos, o Amadeu Loureiro, ele tem mais de 50 anos, ele tem 53 anos que ele está na Igreja Cristã Maranata. E as aulas dele são sobre dons espirituais. E ele não tem, ele está cobrando das pessoas, pressionando as pessoas, dizendo que isso é a coisa mais importante num culto, é você ficar adivinhando coisas. Só que ele próprio não tem. Bom, nesses 53 anos, Amadeu, você não conseguiu fazer um jejum de, sei lá, de 40 dias, dizendo, Deus, como é que eu vou ficar falando sobre dons espirituais se eu não tenho? Eu não tenho uma visão, eu não tenho uma revelação. Aí agora ele vai explicar. Porque Deus falou para ele que eles vão usar as pessoas. Olha só. Eu falei, como é que eu vou fazer um culto profético, alcançar o que o Senhor mostrou, que o Senhor lá na eternidade, como é que vai ser isso? Ele não tem dom e nunca teve e não busca e Deus nunca faz isso para ele, não é verdade? Aí ele diz o seguinte, aí o Senhor revelou, eles, liderança, vão usar a igreja. Muito bem. Aí ele diz, como nós irmãos, eles estão usando as pessoas, forçando as pessoas, manipulando as pessoas. E nisso que ele está falando, o telefone toca, era o Luiz Eugênio. Aí ele pede alguém para atender e ele diz o seguinte, bom, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele está dando um recadinho para vocês, hein, meus irmãos? Está dando um recadinho, olha, o negócio aqui é obedecer. O Amadeu, ele é do Conselho Presbiteral, ele está lá na cúpula, o que ele falar que é para vocês fazerem, é para vocês fazerem. Então, olha só, ele aproveitou uma ligação do Luiz Eugênio para ele, para poder dar esse recadinho para vocês. Prestem atenção, hein? Obedeçam o que ele fala. E mais, e aí ele complementa, ele diz o seguinte, então, os dons do culto, o Senhor vai dar onde? No período antes do culto, né? Então, ele vai falando mais uma coisa, e aí que são os dons mais profundos, aí que é a experiência da igreja. Ele quer que as pessoas tenham experiências profundas, dons profundos, ele conta, né, experiências de dons profundos, mas ele mesmo nunca teve 53 anos na igreja, e Deus não dá dom nenhum para ele, nem profundo, nem raso, nem superficial, dom nenhum. Irmãos, vocês não cai a ficha de vocês, não? Mas ele está mandando, ele está pressionando vocês, olha só. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, tem que cobrar. Aí ele vai falar o seguinte, então você aqui do grupo A, do Vitor, responsável do dia de hoje, terminou o culto hoje, Vitor, avisa o seu pessoal. Aí, já vai avisar, olha, irmãos, amanhã, o culto de amanhã é nosso, hein? Ou seja, já vai ficar forçando, pressionando as pessoas. É para isso que serve, né? E ele diz mais, e como assim? Eu peguei uma igreja, aí agora ele dá um exemplo, que ele pegou uma igreja em Moby Dick com 54 pessoas. Eu não sei fazer, mas eu sei mandar. Então, ele não sabe fazer, mas ele manda. Ele não tem dom, mas ele quer que você tenha. Ele nunca limpou a igreja, mas ele quer que você limpe. Ele nunca serviu numa copa, nunca fez comida para os outros, mas ele quer que você faça. Ele nunca dormiu num alojamento, mas quer que você durma.
Então, meus irmãos, essas pessoas, Jesus falou sobre elas, são hipócritas, porque Jesus, lá em Mateus 23, ele diz, porque eles querem que você faça aquilo que eles não fazem. Eles colocam fardos nas costas das pessoas, fardos que eles não querem mover nem com um dedo. Então ele diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não sei fazer, mas eu sei mandar. E aí ele conta uma experiência do milagre da multiplicação de membros. Olha só, eu peguei um grupinho, fiz os grupos de assistência e botei os dons e digo, vocês vão trabalhar e eu vou ajudar, tá bom. Aí o Senhor deu uma visão. O anzol lançado pegava aquela coisa toda, em 5 anos nós tínhamos 500 membros. Então ele pegou um grupinho pequenininho e em 5 anos tinha 500 membros. Amadeu, o que está acontecendo então hoje? Você não consegue mais fazer isso? Porque você já tem tanto tempo de igreja e eu não estou vendo mais a igreja crescer, né? A igreja que você está lá, não estou vendo crescer, ao contrário, as notícias que a gente tem é que está tudo diminuindo, né? Irmãos, esses dons, essas coisas, essas mensagens são de manipulação, tá certo? Mas eu queria dizer o seguinte, que ele vai contar muitas experiências maravilhosas aqui. É olha, e são experiências, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Ele diz assim, vai passar hoje um dom, vai passar hoje uma pessoa na frente da igreja, é um dia especial para ele, tá certo? Aí, então, passou, era um delegado, entrou no culto, e aí o Senhor falou isso, que era um dia especial, aquela pessoa ficou na igreja. Irmãos, aí ele conta outras ali, ele diz que essa adivinhação é imbatível, né? Não precisa de Bíblia nem nada, precisa de adivinhação. Mas deixa eu fazer uma observação aqui, porque ele conta outras experiências. Um homem que ia se matar, aí ele foi para a igreja, e aí o nome dele era Rubem, e Deus revelou que era para falar sobre viva Rubem, não morra e tal. Que experiência maravilhosa. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa aqui, porque nós já estamos com a nossa hora avançada. Prestem atenção. O diabo, os seus anjos, o mundo espiritual maligno conhece o presente e o passado. Conhece qualquer espírito maligno em contato, em conjunto neste mundo espiritual que ele está, que é um mundo de X9 de informações, sabe presente e passado. Então, meus irmãos, não é muito difícil de um espírito maligno dizer que uma pessoa ia se matar, que escreveu uma cartinha, que o outro era o dia do aniversário dele, entendeu? Isso não é difícil de adivinhar. Agora, essas reuniões de culto profético, a maioria das vezes, 99% das vezes, eu não vou dizer que é espírito maligno que está sugerindo nada, não. Eu vou dizer o seguinte, é tentativa e erro. É tentativa e erro. Vocês ficam jogando e vê, né? Então, quer dizer, a cada 100 números que você joga, você acerta um. Então, eles ficam jogando, é tentativa e erro, quem sabe uma hora alguma coisa cola. Mas lembrem-se de uma coisa, irmãos, não se deixem levar por esse tipo de experiências e adivinhações, porque a adivinhação tem no espiritismo, tem no misticismo, tem na cartomancia. Eu li um livro muito tempo atrás de uma pessoa que saiu do satanismo e ele tinha um espírito maligno que cochichava no ouvido dele, falava, olha, a fulana, olha, ela tem lá na casa dela, na gaveta dela, ela tem uma cartinha da mãe dela e ela está sentindo falta da mãe, porque a mãe morreu e tal. Exatamente. Mas agora, espíritos malignos conhecem passado e presente. Cartomantes conhecem, videntes conhecem, espiritismo conhece. Então, não se deixe levar. Adivinhação, misticismo, isso não é bíblico. O mais importante no culto não pode ser isso, tem que ser a exposição da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai cooperar. Para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso mesmo, Roseli? Sim, eu acho que é isso mesmo. Aliás, a seita Maranata, ela é essa mistura, né, de esoterismo, de feitiçaria, de adivinhação. Ela promove isso e ela incute isso na mente dos irmãos. Eles têm que sair adivinhando as coisas. Agora, o que eu achei interessante nisso é que o Amadeu, ele fala assim, né, o Amadeu, que ele não tem visão. Nesse ponto, pelo menos, ele está sendo honesto, né? Porque tem muita gente que não tem visão e está escrevendo um papelzinho e mandando para frente. Tem muita gente que não tem revelação nenhuma e está escrevendo as coisas para frente. Tem muita gente que não vê Jesus goleiro,
que não vê anjo voando sobre a cabeça do Gedeuti, mas fica falando isso em seminário para 10 mil pessoas, 4 mil, e sei lá mais quantas mil visualizações que eles têm aí, né? E isso é uma vergonha. Ficar aí, eles ficam brincando com esse negócio de dons espirituais. Isso aí é um brinquedinho da Maranata. Isso aí é o divertimento deles. Eles pegam, achei aqui na Bíblia, pronto. Então vamos fazer isso aqui e tal. Fica ensinando os outros a ter visão, a ter revelação, a escrever no papelzinho. Eles ficam aí instigando, como eu já falei, pressionando as pessoas que não têm dom nenhum a escrever, porque senão ele não é levantado diácono, ele não é levantado pastor, ele não é levantado para nada. Aquela irmã não vai ser levantada lá para o grupo de intercessão, o grupo da fofocação, que aquilo não é grupo de intercessão, aquilo é uma fofocação. Eles ficam ali só fofocando sobre a vida dos outros. E uma coisa bem interessante também, que está lá em Mateus 23, né, que fala assim, olha, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É isso que a Maranata faz. Coloca um peso sobre o ombro das pessoas, coloca um peso, atam fardos pesados. Atar é amarrar fardos pesados e coloca sobre os ombros dos homens, né, das pessoas. Mas eles mesmos não fazem nada para isso. O negócio deles é leve ali dentro. Ou você acha que é muito pesado para o Gedeuti sair, para o Amadeu sair daqui e ir para a Europa, lá para passear aí na Europa, aí, de quebra faz um seminário, tem um irmão que leva aqui, leva acolá, o restaurante. Será que ele ficou numa pensãozinha ali? Ou será que ele ficou num hotel bom ali na Inglaterra, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? Então, será que eles estão carregando um fardo muito pesado? Será que estão? Se estão, é porque vale a pena, né? Se é que é pesado, eu acho que vale a pena, né? Mas eu garanto, irmãos, que tem muita gente que está carregando um fardo pesadíssimo. E eu posso dizer com autoridade, porque eu passei 20 anos nesse lugar, não vale a pena. Não vale a pena. Isso não é vida. Isso aí dentro dessa seita aí, viver pressionado, isso aí você vai perder sua saúde física, emocional, vai sair muito caro para o seu bolso. Gasolina está caro. Tirar 10% para mandar ali para o presbitério todo mês. Isso aí é muito dinheiro, tirar 10%, colocaram isso como se isso fosse algo que seja para a igreja mesmo, o dízimo, né? Coloca isso que se você não deve, você não vai ser levantado a diaconato, vai ser pastor, não vai ser ungido, a irmã não vai ser nada. Uma vez fizeram uma reunião lá, porque eu não estava dando dízimo na igreja lá da quadra 13, e o pastor fez uma reunião lá na salinha, porque todo mundo ali dava o dízimo. E você, Roseli? Eu falei assim, olha, o meu dízimo vai para o Lago Norte, porque o Solo é pastor do Lago Norte e ele dá o meu dízimo lá no Lago Norte, junto com o dele. Aí ele ficou, então recebeu a informação que ele queria, né? De qualquer jeito está indo para o presbitério, né? Então ele recebeu a informação que ele queria, né? Mas saiba, meu irmão, que você está carregando um fardo pesadíssimo, isso está saindo muito caro demais para sua família. É a sua família, é a sua mulher e seus filhos que estão pagando o preço para você ficar aí atrás dessa mesinha de madeira, escrevendo papelzinho, inventando revelação, inventando dom, para poder um dia ser levantado para ser pastor da Maranata, encher a boca para dizer que é pastor. Sabe que muitos que estão aí dentro com esse título não sabem nem o que é ser pastor, tem nem ideia do que é ser pastor de uma igreja, não sabe o que é cuidar do irmão, não sabe o que é zelar pela vida espiritual do irmão, pela alma do irmão. Eles não sabem o que é isso. Eles sabem é cobrar, cobrar, cobrar e cobrar. Isso vai sair muito caro para você. Isso, fardos pesados. Roseli, olha só, para a gente poder encerrar aqui, vou pular um pouquinho as coisas aqui.
Bom, Amadeu, então, ele vai criticar as outras igrejas, né, que não fazem cultos, né, porque eles estão se importando, importa para eles a Bíblia, a pregação, tal. E isso para a Maranata não interessa. Interessa é dom espiritual, é experiência, né, porque ele falou que isso é imbatível. Ele contou uma experiência de uma mulher que tinha um filho que ia para as drogas, ela estava na igreja e teve uma interpretação de línguas, dizendo que Deus ia, né, ia intervir naquele dia e tal. E aí, quando ela chega em casa, o filho conta, olha, então o que aconteceu? Eu estava indo lá para voltar para as drogas, mas apareceu um ser, segurou no meu braço e disse, para lá você não volta. Meus irmãos, rapidamente aqui, olha, isso é antibíblico, tá certo? Porque você vai procurar na Bíblia aí, entendeu? Alguma manifestação de Deus que tire o livre-arbítrio do homem, tá certo? Não adianta me contar a história do Val de Jaboque, não, porque o Jacó estava lutando lá, mas é porque ele estava segurando o anjo e dizendo, você não vai sair se você não me abençoar. Não era porque o anjo estava dizendo, não, eu não quero que você volte lá para sua terra, não. E aqui o anjo impede o jovem. Meus irmãos, isso não é bíblico. O que eu vejo é o seguinte, que espíritos malignos, sim, eles dominam as pessoas a ponto até de controlar muitas vezes seus movimentos. Isso é bíblico, está? Uma vez o pai levou um filho e o espírito, ele falou, e o espírito maligno joga ele no chão. E quando esse menino se aproximou de Jesus, o espírito maligno jogou ele no chão. Ou seja, acabou fazendo os movimentos da pessoa de jogá-la no chão. Agora, nunca vi Espírito de Deus constranger, impedir, segurar na mão, segurar no braço, dizer, você não vai, eu nunca vi isso, tá certo? Mas se você encontrar aí, eu não estou dizendo que não pode, de repente você vai encontrar um texto, vai colocar aí na Bíblia para mim. Só não vale o de Jacó, tá bom? Então tá, aí agora ele vai entrar no que é importante, que é o trombetas e festas, é atar fardo pesado nas costas das pessoas, né? O que vocês vão fazer? Põe as igrejas para visitar, para convidar. Convida para ver no YouTube, para ver aqui presencialmente. Nós vamos usar os grupos de assistência. Então ele está dizendo, ali, ó, Conselho Presbiteral, GDUT, eles vão usar você para fazer o quê? Gerar números para eles. E ele disse aqui, olha só, quantos que você vai trazer? Dizendo lá, olha, pelo menos 5, hein? Ele aumentou, porque aquele slide que eu mostrei, que é deles, entendeu? E eles vão dizer que não é depois, né? Então, o que acontece? Agora ele aumentou o número, ele aumentou para 5. Ou seja, irmão, fardo pesado nas suas costas. E ele diz, o Espírito é o dono da obra e tal, vamos fazer os nossos cultos serem proféticos, precisam ser proféticos. Comece por você, Amadeu. Comece por você, o culto tem que ser profético. Vamos fazer, comece por você, Amadeu. Diga para Deus, Deus, eu não vou mais aparecer na frente daquela igreja enquanto o Senhor não me der uma visão, uma revelação para eu poder entregar. Porque não dá para ficar 53 anos falando de uma coisa que eu não sou, dizendo para os outros fazer o que eu não faço, dizendo para os outros ser o que eu não sou. Então, Amadeu, está na hora de você, então, colocar Deus na parede, entendeu? E dizer, Deus, não volto mais para o púlpito da igreja se o Senhor não me der uma visão aqui agora, tá bom? Roseli, para encerrar, pode falar. Olha, o que eu quero deixar bem claro aqui, que essa seita Maranata é uma seita que faz acepção de pessoas. É uma seita que usa esses grupos de assistência aí, até mesmo para tratar as pessoas com parcialidade. Porque às vezes entra um irmãozinho simples ali na igreja, aposto como eles não fazem muita questão de ficar com esse irmãozinho, de dar muita assistência para ele. Mas se entrar um delegado, como ele falou assim, entrou um delegado ali com a família, né? Eu não sei quem é esse delegado, se ele está aí até hoje ou não, mas eu acredito, né? Pelo que a gente já conhece, as características da seita Maranata, né? Quando souber que era um delegado, já trataram de cercar ele ali, de dar um jeito dele ficar ali, né? Que grupo de assistência, aí já passa lá para o pastor, fulano é um delegado, aquele ali é um juiz, aquele ali é um médico, aquele ali é um dentista, né? Aquela ali é isso, é aquilo, né? Grupo de assistência é para isso, né? Agora eles não deveriam, na verdade, é fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Eu já sei, já recebemos vários comentários. Olha, eu saí da igreja, nunca ninguém foi atrás de mim.
E tem esses grupos de assistência aí, nunca ninguém foi atrás de mim. Eles sabiam que eu estava passando por esse problema. Eu estava passando por um divórcio, nunca ninguém foi atrás de mim, nunca ninguém fez uma visita na minha casa. Então, o principal, o Amadeu não falou para eles, olha, vocês devem procurar todo mundo, seja quem for, independente do cargo, independente se ele é dizimista, se ele vai ser, se tem a projeção de ser um bom dizimista ou não, deve ir atrás, levar o evangelho, se preocupe com a salvação dele, mas a seita não está preocupada com a salvação de ninguém, está preocupado em número, sabe que você é um número aí dentro, assim como ele fala, tem um X9, você aí é um X9, às vezes você aí é um S4, é um F15, é um M16, é um W, sei lá o quê, entendeu, irmãos? É isso que você só é um número aí dentro, você não tem identidade. E só para fechar aqui, vou deixar aqui, Tiago, capítulo 2, verso 1, diz assim, meus amados irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Irmãos, a parcialidade dentro do cristianismo é algo impensável, é algo, irmãos, incompatível com os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas isso, o Amadeu não falou nada. Olha, procure fulano, procura aquela irmã que está se separando, procura aquela irmã que é mãe solteira, que tem 3 filhos, que está sozinha, procura aquela irmã, procura outra lá que está passando por um tratamento disso, daquilo. Isso ele não falou, né? Mas ficou falando de dons, e lá constrangendo esses irmãos aí. Olha, irmãos da Inglaterra, olha, vocês têm material suficiente e acredito que vocês têm motivo suficiente para dar um basta nessa situação, para ir pensar mais na dignidade de vocês, que vale muito mais do que esse mistério, a revelação, essa doutrina do medo, esse negócio aí do Amadeu Loureiro aí, que chegou aí com essa coisa arada toda. E olha, irmãos, não impressionou, viu, Amadeu? Foi um fiasco, como diz o Joaquim. Ok, Roseli, muito obrigado pela sua participação, a sua cooperação neste importante trabalho. Muito obrigado também a você, meu irmão, que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.